Então, tem uma instrução normativa do Tribunal, da TCU, que pede que os orçamentos sejam elaborados por plataformas digitais. A gente tem, hoje, uma plataforma homologada. São poucas no Brasil. Uma que a gente usa aqui é o Banco de Preço. Essa plataforma, ela faz uma média de todas as licitações do Brasil. Aí você escolhe se você quer nos últimos 2 anos, no último ano, nos últimos 6 meses. A instrução normativa 67 pede que seja no mínimo nos últimos 6 meses. E ele vai tirar uma média de todos os preços do Brasil daquele item. Aí você não vai correr nenhum risco de ter empresas fornecendo orçamentos falsos, ou que chegam orçamentos falsos à prefeitura. A gente percebeu como era uma licitação com vários itens comuns de mercado, e não foi feita essa estimativa de preço, e a questão também que não houve briga, disputa de preço, a gente resolveu também cancelar a licitação e depois houve uma outra demanda sobre essa licitação, né? Que aí, não sei se você vai ter explicar, sobre a entrega não batia com o que estava no posto de saúde. A entrega não batia. Então a gente resolveu fazer o quê? A gente viu que poderia ter indício de fraude até na entrega. Então a gente achou por bem não pagar a última nota, que era R$40 mil, e revisitar. Quando a gente revisitou os mesmos itens através de programa eletrônico, o custo caiu de R$1 milhão para R$100 mil. E hoje a gente não tem empenhado ainda nem R$60 mil, né? Quando na época já tinha 400 mil empenhado. Você quer falar? Não, tranquilo. Você está mexendo? Não, tranquilo. Bom, até uma das empresas que a gente denunciou no Ministério Público, que a gente entendeu que preocupou muito, a fraude de entrega, foi uma pessoa que representou contra a gente no Ministério Público. E depois apresentou na nossa Câmara também uma denúncia contra a gente, que foi a DCN, através do Evandro. Que ele, como ele está respondendo agora no processo, ele resolveu fazer aquela denúncia, achando que ia achar alguma rivalidade com a gente. No caso, não deu em nada. Né? E o caso dele está sendo até hoje investigado pelo Ministério Público. Outra licitação que a gente cancelou foi a material de limpeza. Essa a gente achou coisas muito mais graves nela. Por exemplo, empresas que se credenciaram e de repente os documentos sumiam no meio da licitação. A empresa credenciava, assinava uma ata, eles cancelavam a ata e na segunda ata, ou seja, a empresa sumia. Empresas que tinham capacidade a se habilitar, no entanto, o pregoeiro, sem justificativa técnica ou jurídica, tirava a empresa do certame. E tudo isso tem prova material. Isso também foi encaminhado para o Ministério Público. Todas as licitações aqui, exceto a do diagnóstico, que a gente não refez, porque a gente acha totalmente desnecessário, porque qualquer mecânico dá diagnóstico de graça. A medicamento e limpeza, nós fizemos um método federal eletrônico e conseguimos aí, no mínimo, 20% de desconto. EPI foi 90% e limpeza foi 50%. Certo? Bom. Certo. Qual foi as alterações que a gente fez no setor de licitação? Passando essa fase da uma primeira auditoria que a gente fez, a gente vamos fazer alterações. A primeira alteração foi o método de publicação. Quando você abre uma licitação, você tem que publicar ela num diário que tem uma circulação e visibilidade suficiente para qualquer empresa que tem que ver essa licitação e vir participar do município. Bem, o que aconteceu? A gente aqui tinha 2 diários que a gente usava para essa publicação. O Diário do Estado, que é um diário que tem uma boa visibilidade, e nós usávamos também o Diário do Jornal de Palestina. É esse o nome? A gente usava o Jornal de Palestina. Bem, tanto o Diário Oficial do Estado, a gente tinha um gasto em torno de R$4 mil mensais com ele por mês, para fazer a divulgação dessa licitação. O Diário de Palestina, a gente tinha um gasto de R$1.500 mensais. Ou seja, só para divulgar a nossa licitação, a gente tinha um gasto de R$5.500 mensais. O que nós fizemos? Qual foi a primeira alteração? Nós não paramos de publicar no Diário de Palestina. Por quê? O Diário de Palestina não tem uma visibilidade satisfatória. Entendeu? São poucas pessoas que lêem, circulam em poucos lugares. O Diário do Estado tem uma visibilidade satisfatória, sim.
No entanto, tem um custo alto, R$4.000. Nós implantamos o diário eletrônico no município, que ele tem custo zero e tem a mesma visibilidade do diário do Estado. Ou seja, no primeiro mês que a gente assumiu a administração, nós conseguimos já de cara reduzir esse custo de R$5.500 mensais. É que tem muitas pessoas que falam assim, e se tiver que contratar uma empresa, essa empresa cobra R$10.000 por mês da prefeitura. Mas só no primeiro ato nosso, a gente já conseguiu uma economia de R$5.500 mensais. Certo? Esse diário eletrônico nosso, só para vocês entenderem, tem uma empresa que chama Visitacom, que ela busca esses reportes no nosso diário e informa as outras empresas. Isso não tem um custo para nós, para a prefeitura. E a gente conseguiu até mais visibilidade no Diário do Estado. Porque o Diário do Estado, embora ele tenha uma boa visibilidade, as prefeituras estão deixando de publicar nele. Por quê? Porque tem um custo. Então, só o governo do Estado tem muitas prefeituras que publicam ainda, mas as prefeituras estão migrando tudo para o Diário eletrônico. Bom, a economia. Economia não, certo? Então, a primeira alteração que a gente fez foi o pregão eletrônico, a publicação. Alteramos uma economia. A segunda alteração que a gente fez, nós deixamos de fazer procedimentos presenciais. Por quê? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o pregão eletrônico. O pregão eletrônico vem as empresas no dia na prefeitura fazer a disputa de preço. Pregão presencial. O que acontecia? Todo mundo sabe, as empresas paravam na porta da prefeitura e combinavam preço. Ou seja, a prefeitura não conseguia economia. Nós migramos para o pregão eletrônico. O que é o pregão eletrônico? Eu já falei. A empresa se credencia de forma online e ela dá lances na disputa de preço dentro da empresa, pela internet. Ou seja, a empresa não sabe qual que é a outra empresa que está participando do pregão. Nem a prefeitura sabe. A gente não sabe quem está participando e nem a empresa sabe quem é a outra empresa que está dando lance. Ou seja, não tem como ter um comum e uma combinação das empresas. Então, a primeira coisa que a gente fez, acabamos o pregão presencial. Depois que a gente assumiu a administração, o pregão presencial foi extinto e nunca mais foi retomado. Que é uma tribulação. Bom, e também, agora, esse mês, a gente terminou com as dispensas. Agora, quando a gente precisar fazer uma compra de pequena monta, pequenos valores, vai ser feito por dispensa eletrônica, que é como se fosse um pregão eletrônico, mas um procedimento um pouco mais simplificado. E também tem a disputa entre as empresas, ou seja, a gente extinguiu todos os meios agora presenciais de compra. A partir desse mês, que agora a gente deu a dispensa eletrônica, todos os procedimentos de compra são online, até aqueles de compra livre. Bom, economia. Mas o que ajudou no município? Durante o ano passado, esse ano, a gente já fez mais de 70 pregões eletrônicos. O estimado, através do banco de preços, era de 6,2 milhões. Os itens que entra merenda, leite, medicamento, serviços médicos, mecânica, todos os dados da prefeitura, EPI, Marmitex, para o pessoal para Rio Preto, e serviço de assessoria. O estimado para a conta de preço era 6,2 milhões. Nós conseguimos fechar todas as propostas a 2,3 milhões. Ou seja, uma economia dentro de 2,2 milhões, nós conseguimos uma economia de quase 4 milhões de reais em um ano. Transferindo para a pregão eletrônica. Bem, é só isso, Fernando. Você tem alguma pergunta? Obrigado, senhor. Eu vou finalizar, então, vou pedir licença para ficar sentado e
passado e desse ano. Então, iniciar acerca do pagamento precatório, que é uma questão. Os precatórios de 2022, eles já foram pagos no primeiro semestre, né? O Cristiano, é uma conversa que nós temos constantemente, junto com a Dani. Os precatórios, então, que entraram no mapa 21, a ser pago 22 já foram pagos neste ano, no primeiro semestre. E nós iniciamos um processo que é a primeira vez que acontece com a gestão, que é o quê? Já iniciar o depósito no DEP, né? No Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça, que você demonstra que tem fidelidade orçamentária e financeira para os precatórios de 2023, ou seja, que vão ser apresentados na LOA em agosto para os senhores vereadores, agora para entrar em 23, para pagar em 23, que eu não lembro, acho que uns 300 mil, né? 238 mil. 238 mil. Já agora foi feito. até março. Até março. Então já foi feito, já iniciamos os pagamentos em juízo, não nos processos, dos precatórios de 2023. Já pagamos, já iniciamos esse mês, R$25 mil. Né? Ao longo desse semestre nós fizemos, teve um concurso ano passado, temos posto para o controlador interno, que tem executado aí, iniciado o processo, tem executado com maestria seu serviço, fazendo os relatórios, bem como cuidando também da autoria do município. Havia, por exemplo, o ESIC, várias solicitações paradas, né, Paulo? Vários, né? Desde 2018, se não me engano, já foi regularizado, a autoria está tendo, está fazendo investigação interna, ele responde diretamente ao tribunal também e ao Ministério Público, tem também cuidado das auditorias e fazendo os relatórios para trimestrais, a primeira quadrimestre foi agora, deu frente ao controle interno. A atualização eu coloquei as receitas divulgadas simultaneamente online, mas é bem verdade que o município desde 2017 vem fazendo isso, então depois só a continuação. O tribunal perguntou isso, porque alguns municípios não fazem, o gestal fazia e continua fazendo. Então, as receitas e as despesas são simultâneas. Então, entra lá na lançadoria uma receita, a contabilidade faz o empenho, a tesouraria paga, é transmitido simultaneamente a quem bem entender. Os repasses da gestão prévia, todos regularizados, porque já não está em atraso, nenhum parcelamento. O PDTI, às vezes, para o nosso conhecimento, às vezes para a lei, passa despercebido, mas é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que é obrigatório. Agora veio a Lei Geral de Proteção de Dados, então nós temos que fazer outras atualizações, mas o PDTI, que já era pedido desde 2018, foi feito e está em exercício do município. Até agradeço publicamente o Jefferson e o Rubens, que nos ajudou aí, entrou em vigência ano passado, vai para 2 anos. Esse que já falei. E aí, entrando em problemas um pouco mais estruturais, assim que eu assumo a Secretaria de Administração e Finanças, uma das maiores preocupações e um dos maiores apontamentos é o acúmulo de férias e licença-prêmio dos servidores. Entendo que não havia concurso, não havia como substituir e tudo mais, mas a partir disso começou-se um processo de desacúmulo, ou seja, determinação de gozo, pagamento para quem foi solicitado pelos secretários, licença-prêmio também. Então, hoje, até colocou aí, hoje, o relatório que nós informamos ao Tribunal de Contas, do Departamento Pessoal, hoje somente 4 servidores possuem mais de 2 férias em aberto. Às vezes fala assim, quer congestionar, quer juntar para poder aposentar com um valor maior, mas férias, não à toa, CLT lá atrás, para acumular no máximo 2, por causa também da estrutura emocional e física do funcionário. Senão não aguenta, não suporta, é cansativo. Os leilões públicos. Eu fui chamado ao Ministério Público junto com o Cristiano acerca de para assinar um termo de ajustamento de conduta para realizar leilão para venda de veículos. Porque nas contas de 2018 foi apontado um alto monte de veículos em estado até de sucata e o município tinha que se despendiar
tinha que vender aquilo, né, que é natural. E não está. Realizamos o primeiro leilão, enviamos para cá um relatório, foi aprovado, realizamos o primeiro leilão. Grande parte fracassou, né, Carlos? Acho que poucas coisas venderam, né? Porque vocês tinham um valor alto, depois você vai realizando outros leilões. Até acho que ontem teve outro novamente. Então vendeu um ônibus e uma Só falta o foco. ficou tudo foco. Mas agora a Secretaria de Planejamento, a Raquel tem finalizado o último relatório para nós enviarmos para a Câmara para realizar mais um leilão, que aí são mais itens. Por exemplo, nós ganhamos uma pá carregadeira, então aí tem mais duas, vender a mais antiga. Tem uma van ambulante, uma passageira, se não me engano, que ela está, o motor dela não tem que fazer um motor de novo. Nós mandamos para a concessionária, fica praticamente sem luz quebrada, né, para arrumar. E aí a chave por dentro, então, é enviar para leilão. Também vai fazer o levantamento, a comissão tem que montar, para nós mandarmos para a Câmara. E aí tem alguns que estão como sucatas, mas por que não foram colocados ainda? Porque nós nos surpreendemos, que são umas que não são nossas, é do Estado. Então nós já pedimos para o Estado a doação para que nós consigamos fazer o leilão, porque não compensa nem para o Estado vir buscar. E aí, uma questão que eu acho que entra mais interessante para os vereadores, tem batido, eu quis trazer a questão financeira, que até o partido solicitou, perguntou, que era a questão de quanto foi liquidado e pago. E aí eu falei, hoje a diferença é 603 mil reais. Então eu trouxe uma relação de contas aqui, depois a gente volta nela. Como a gente ouve falar muito, a gente fica sabendo da nossa vida na rua, e aí eu fiquei surpreso, e eu entendo que teria a mesma preocupação dos senhores, vereadores, da população, dos servidores, do estado financeiro da prefeitura. E aí eu tomei a liberdade de pegar, junto à tesouraria, a tesouraria que está presente, quanto que nós temos em algumas contas mais específicas do município. Então, por exemplo, a primeira que eu trago, que é a conta do ITBI, lá no Banco do Brasil, nós temos hoje em caixa nela 5.061.000 reais. Na conta de leilões, eu coloquei leilões, aí são os leilões de veículos e tudo mais, esse dinheiro só pode ser gasto com aquisição de bem, não pode ser gasto para pagamento de pessoal, essas coisas, só para aquisição de bens. 216 mil reais. E aí nós realizamos a reserva de contingência, até falei isso na Câmara em outras oportunidades. O que é essa reserva de contingência? Até o Cristiano começou na USP oficialmente, que é a questão da preocupação para o ano que vem, uma eventual crise e tal. Eu entendo que nós já começamos uma crise inflacionária, mas até financeira para o ano que vem. E aí, para não haver, igual o vereador Cidinho sabia, a da receita do ICM, que tem caído. Vai cair, né, então, por causa dessas precauções acerca disso, nós estamos fazendo reserva financeira de saldo de dinheiro em uma conta específica, que é uma conta lá no Banco do Brasil, e eu quero chegar no final do ano com 1 milhão nessa conta, no mínimo. Hoje nós temos 552 mil reais nessa conta. Para que esse dinheiro? Por quê? Vai que cai muito a receita, acontece qualquer eventualidade, nós temos esse dinheiro para socorrer a municipalidade. Fundo Especial de Petróleo, que é o que nós temos, ultimamente nós estamos usando para gasto de calçadas, placas, iluminação, né? Hoje nós temos 364 mil reais. Cota de salário de educação, QESA, hoje nós temos nele 213 mil reais. É o que tem nos salvado em relação à merenda. Porque, por exemplo, me surpreende o óleo de cozinha. Há 2, 3 anos estava a R$2, hoje está a quase 10. Não é? Quem faz concorrência sabe melhor que eu. E aí, o dinheiro da merenda não foi alterado, o valor proporcional sequer da inflação, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, nós estamos tendo que pagar financeiramente a
diferença. E aí nós estamos usando o QES, que é o dinheiro que nos sobra, que pode fazer isso. E no ISS nós temos 194 mil reais. Então, e aí eu não coloquei duas contas, que é a do ICMS e a do FPM. Hoje, juntando as duas contas, nós temos 1.100.000, que é a conta que a Dani, o tesoureiro, está guardando para fazer a folha de pagamento dia 31. Então, é isso que nós temos, 1 milhão, sempre alguns que é para pagar a folha em relação à ajuda. E aí a gente volta lá hoje em relação à liquidado e o pago, que nós temos aí uma diferença de 603 mil. Só que aí eu não dividi fonte 2, fonte 5 e fonte 1. Né? Fonte 2 sendo estadual, recurso estadual, fonte 5 recurso federal e fonte 1 sendo recurso municipal. Mas se a gente olhar assim, em relação à reserva de contingência, 552 mil, em relação ao ISS 194, nós pagaríamos tudo que nós temos e sobraria aí 100 mil. Mas por que tem esses 603 mil? É justamente a previsão que a gente pede aos fornecedores de 30 dias para pagamento. Então sempre vai ficando esse valor em aberto. E aí agora diminuindo despesa, tende a diminuir essa diferença. Mas se o município hoje quisesse, ele quitaria todas as despesas. É que a gente vai equilibrando dentro desse trâmite. Mas a questão é que nós somos solventes, né? E aí, dado a partir disso, e aí voltando ao que o Carlos falou um pouco, nós temos um problema, uma situação interessante. Nós temos 2 restos a pagar de 2021 e eu não autorizei o pagamento, que foi, que é a nota que o Carlão falou de 40 anos quebrados de EPI, que eu não autorizei, enviei ao jurídico, então ele encaminhou ao Ministério Público. E uma nota muito interessante, que foi de 20 anos quebrados de uma van, e essa nota chegou relacionando um pregão baixo, e quando nós fomos procurar no sistema, não havia no sistema. Quando nós fomos procurar a licitação foi aberta sem dotação, sem numeração, sem autorização do executivo e sem parecer jurídico. A licitação só tinha a audiência de lance, e foi justamente quem tinha dado o diagnóstico que ganhou a licitação. Essa é basicamente o que nós executamos ao longo desses 6, 7 meses. E aí nós estamos com alguns problemas consideráveis no município, que a gente entende que é grave, e aí o controlador está na mão do controlador, ele tem analisado isso e tudo mais, e o CIOP e o CIOPs, o CIOP é o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação, ou seja, é a prestação de contas da educação, está em atraso desde 2018. Então, o município, inclusive, a Evelyn me intercalou esses dias da prefeitura, dizendo que nós estamos perdendo repasses benéficos ao Fundeb, que beneficiaria o pagamento do professor, porque nós estamos com o CIOP em atraso, sendo responsabilidade do então contador e da Secretaria do Departamento de Educação desde 2018. E os CIOPs também atrasaram desde 2018. E aí, nós tivemos um problema considerável, só situando. O CIOP já foi regularizado e o CIOP já foi feito também, né? E agora está levantando, né? Tentando conseguir. Conseguiu a senha, agora vai fazer a transmissão. Só falta transmissão. Só falta transmissão. E aí nós tivemos o PASEP. O PASEP foi recolhido por guia de forma incorreta. Ele gerou um prejuízo ao município de 400 mil reais, um pouquinho mais. Porém, nós temos contratação de empresa que levantou guia por guia, mês a mês. E aí nós agora estamos fazendo a compensação. Então, ao invés de pagar todo mês, ao invés de pagar, a gente faz a contenção e recolhe a guia, né? Não paga a guia em cima do que nós pagamos excedente. É isso, né, Cristiano? Na hora que você envia, você apura o valor que é devido, né, no mês,
O valor devido e vejo que foi de saldo a compensar nas guias apuradas e a gente faz essa compensação na hora que a gente envia a DCTF para a Receita Federal. As contas, até então nós tivemos um problema na conta de 2020, o jurídico pode orientar melhor, mas o que acontece? Quando entra um precatório para o ano seguinte, ele entra na LOA aprovado em 2019, tem que ser pago em 2020, aprovado em 2020, pago em 2021. Entrou quase R$500 mil de precatório para ser pago em 2020 e não foi pago em 2020. Foi pago em 2021, na primeira semana de 2021. O precatório tem preferência ante acordo de pagamento. Fazer uma correção, era para ser pago em 2019. Desde 2018 não havia sido pago. Então, de 18 jogou para 19, 19 jogou para 20, que depois só conseguiu pagar em 21 no primeiro pagamento. Certo. Aí não foi pago na primeira semana de 2021. O que levou ao pedido do GTP, Gabinete Técnico da Presidência do Tribunal de Contas, da reprovação das contas de 2020. Então, estamos tentando fazer, reverter, dado um pequeno período de pagamento dos 10 primeiros dias de janeiro, mas houve esse problema. E o que nos causou estranheza é que o Tribunal de Contas ele avalia o município por nota, sendo a menor nota C, então C, C+, B, B+, A+. E o município é avaliado a partir da resposta do questionário de índice de gestão municipal no Tribunal de Contas. E ele tem um prazo até 31 de março do ano seguinte para responder do ano anterior. Então, sobre a avaliação das contas de 2020, teria até 31 de março de 2021 para ser respondido. E ele não foi respondido, o que é uma desídia total da equipe técnica. E o que pode gerar um grande prejuízo nas contas de 2020. Por isso, nós estamos tentando reverter junto ao conselheiro. Agora está na mão do conselheiro para voto. Certo? Bom, esse é o resumo da Secretaria ao longo desses 6 meses. E aí eu abro para perguntas, comentários, críticas, sugestões. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, só para deixar claro, as contas de 2018 e 2019 também foi rejeitada por conta desse precatório? Não sei, para mim ela tinha que se pagar em 2020. Então, essa é a minha informação. Não, porque se foi passado no ano outro, foi passado legal, porque não foi rejeitada a conta, né? Então o problema foi em 2020. Mas aí eu queria, só para deixar claro também, né? Mas eu queria falar sobre o ITBI. Certo. Esse dinheiro que você citou aí, de 5 milhões, é dinheiro para gastar, dinheiro já está compromissado, dinheiro que já foi licitado. Como está esse dinheiro aí? O que foi licitado desses 5 milhões e 60 mil, a escola, estava me dando 2 pontos, e o CRAS. O CRAS também não sei quanto. 700 e pouco. É o que for. Porque não. Isso aqui é o que tem hoje. Então, se eu pegar, por exemplo, a compra do terreno, a van, já está abatido esse valor. Então, o que vai gastar com isso aqui é esse montante. É o CRAS e a escola. Quanto tem mais ou menos que pode gastar em quanto lugar? Tem que pegar uma calculadora que está sendo celular. Não, mas assim, Só para 3 milhões. Mais ou menos 2 milhões e pouco. 3 milhões. Não, porque nós tivemos uma reunião, até o Cristiano estava presente na reunião aqui, os vereadores estavam presentes aqui, estava eu, o Valtinho, o Marcelo, a Danuber, que não está presente hoje, e o meu tio, o Sebastião, também, que não está presente hoje. E foi falado para nós aqui que tinha que espremer o olho no máximo porque estava nos 100 mil ainda, se tinha sobrado nos 100 mil. Então, quer saber o que está acontecendo, essas desinformações que estão acontecendo. Bom, eu não sei quem falou isso. Cristiano e o Talvez você tenha confundido. Não foi esse Marcelo. Não, Foi depois, Martinho. Mas
Mas aí nós discutimos aqui questões. O Cristiano outro, isso, A gente falou que tinha que escolher para prestar 100 mil. O que ele pode falar é sobre reserva do superávit financeiro, levando em conta o TBI, certo? É isso que ele pode ter falado. Agora, em relação a Mas dinheiro... não pode ser isso também, porque ele pediu uma suplementação do superávit financeiro um valor bem maior que 100 mil. Então, a alegação não bate. Por isso que eu trouxe uma tabela muito simples, com a conta, a agência e o valor. Que é isso, se amanhã, se qualquer um dos senhores quiser ir lá amanhã pedir para a Dani, a Dani está autorizada a tirar o contrato bancário, dessas contas. Na verdade, o que está sendo falado é assim, já tinha gastado 33 milhões, que era o que nós estávamos na rua, e o dia do pedido só tinha 100 mil. Então, na verdade, até eu, se tivesse só os 100 mil mesmo, e eu estava apresentando 5 milhões e 60 mil, eu vou entrar na caixa. Não para Todo mundo entendeu a mesma coisa. É só orçamentário, não é financeiro. Eu falo todo mundo. Implementação orçamentária. Eu não quero dinheiro. Não tem nem dotação para gastar isso, mas é só a gente pegar, então, a relação, isso é muito simples, pegar a relação do que foi pago dentro dessas contas. Mas esse dinheiro tem que estar lá, 2 mil da escola, 2 milhões da escola, mas ele está lá, ele não foi tratado, ele está lá, ele vai gastar ainda, ele não interveria, vai ser gasto. Duas situações, os 2 milhões da escola, os 800, 700, 800 mil, Não, mas está 5 milhões. então lá, fora os outros 3 milhões. Não foi gasto. Por quê? O que o prefeito me pediu? Que o dinheiro do ITBI deveria ser gasto não em custeio, né? Não em manutenção da atividade, não investimento, mas em infraestrutura. Por quê? Porque a máquina tem que continuar sendo tocada com a vida dela, e o ITBI, como é um dinheiro excedente, o dinheiro excedente. Vou dar uns exemplos do que tem me tratado como possivelmente ser gasto em cima disso, mas ainda não foi determinado, a licitação não passou, contabilidade. Por exemplo, a iluminação da pista de caminhada, talvez vai ter que haver a iluminação do município. Nós estamos vendo a possibilidade de tirar da inspeção do petróleo, caso não dê, a gente pegar um pouco do ITBI. Então o ITBI está para essas situações. O Cristiano quer, ano que vem, reformar o almoxarifado dentro dessa situação. Então está dentro disso. O ITBI, até a Dani está aqui, e eu não sei se a Regiane está aí também, mas as duas me foram orientadas. Nesse dinheiro, não mexe, deixa esse dinheiro parado só porque for determinado a partir de infraestrutura própria. Vai ser questões muito singulares, como foi van, como foi o lote, enfim, são questões de valor mais alto. Gabriel, o amigo dele, Márcio, falou que o Campos Machado vai dar iluminação. Né? Já deu 100 mil reais, eu ganhei, já pode ligar o público que passa para você. Da pista? Da pista já. Então, excelente. 100 mil reais. Então são essas situações. Mas hoje, o que nós temos no dia do TBI, meu Deus do céu, se nós tivéssemos 100 mil, estaria numa situação desgraçada mesmo. Eles vão mandar o projeto para cá pedir 2 milhões, né? Mas por isso que eu quis trazer, para que não houvesse ruído de informação, o valor do TBI, a conta que está de agência, que aí os senhores estão autorizados, a Dani está autorizada a tirar o extrato bancário, qualquer uma dessas contas os senhores. Mas é só para se mandou um projeto pedindo 2 milhões e 300, a gente aprovou, é porque tem o dinheiro, como é que se tivesse só 100 mil, esse dinheiro não existia. Agora, a Simone, não, a Roberta por aí? Eu liguei para a Roberta hoje, os vereadores me procuram, eu tento ver o que está acontecendo. É uma situação, Roberta, que você não passou, acho que já foi sanada. Então, mas o Gabriel, nós, como eu conversei com você lá, tá falando, nós temos uma máquina de fazer fralda que está jogada lá, que vai ficar lá, vai estragar e não vai ser usada. E se usar ela, vai ser um custo muito mais barato para o município do que está comprando. A Regiane, ela já me passou, igual eu falei, a nova frente de trabalho do governo federal,
ela é 22 horas de trabalho, o resto é formação. A ideia era que pegasse 2 pessoas dessa frente, no mínimo 2, e fizesse a formação de como trabalhar nessa máquina, e um trabalharia 4 da manhã, um trabalharia 4 da tarde. O vereador que lutou tanto para conseguir essa máquina, e ela não funciona, a gente é uma fica cópia, triste. eu acho que eu custo disso mesmo. É o custo. Não, mas o cara que conversa com todo o sacrifício que ganhou, eu acho que eu ia ficar muito contente se aquela máquina trabalhasse e seguisse na população. Porque é o aproveitamento, sim. É o que falou, se você pegar os índices aí, o quanto da licitação, o quanto que foi hoje faturado, o quanto foi que nós temos hoje de arrecadação, antes e depois, é um absurdo. Agora, eu pergunto, porque assim, ó, quando você chegar aqui e saber, as pessoas têm que identificar da forma, não tinha isso. Não tinha isso. Então isso é bom. Eu fico contente de saber. E outra coisa, é o que eu falei para você. Sempre falei, está aqui me falando. O dia que você errar, eu sou o primeiro a falar. Nós só temos o dia que eu errar também, eu quero que fale. Só que é o seguinte, é aquela coisa, as coisas têm que ser identificadas da forma que é. Você falou uma coisa, Gabriel, que é bem, mais ou menos, da escola lá. Aquele lá, como é que chama isso? Que não era movimentado? O QES. E que motivo é que fazia para não movimentar? Tanto o QES como o Fundo Especial do Petróleo, o Cristiano pode me ajudar, são dinheiros que são especificados, são transferências voluntárias, ou seja, o governo vai transmitir de qualquer forma, só que eles têm regulamentação própria, não é, por exemplo, o FPM, né, o Fundo de Participação do Município, você gasta com quem entender. Esses dinheiros, eles têm regulamentação própria, como pode gastar, onde pode gastar, não sei o que, papapá. Eu tenho até um livrinho, estou usando igual o Bíblia, né, lá. Ele vem regulamentado que pode, que não pode, mas é assim. Vinculado, Ele é vinculado. Uma despesa. A receita é vinculada a uma certa despesa. O QES, ele está caindo na média esse ano de R$22 mil. De 2000, vou falar aqui, 2018 até 2000, ele variou de 18 mil a 22, 24 mil reais. Como ele é um dinheiro que você tem que estudar, porque vai mudando, o governo vai mudando, agora pode, agora não pode. Por exemplo, o QES, ele chama cota salário de educação. Você pode fazer quase tudo, só não pode pagar salário. Agora, como você tem que estudar, não sei o quê, ver, às vezes passa, o que aconteceu, passou pela contabilidade e ficou. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu pedi quanto tinha no FEP, achei que ia ter uns 15 mil reais. Tinha meio milhão, não havia esse gasto. Um absurdo. É o que a gente mantém aí a Secretaria da Saúde. Só entender mais ou menos. Então, esse dinheiro, no caso, vamos dizer que estava com 3 anos lá, sem usar. Então, esse dinheiro não está sendo usado, muitas vezes a pessoa tinha preguiça de estudar ele. Pode ser. Pode ser. Porque ele é o dinheiro que você tem que estar sempre atento. Porque você muda a forma. Até esses tempos tinha entendimento que o FEP não podia ser gasto em iluminação e placa. Agora diz o seguinte: o futuro geral do município. Então você tem que estar atento, você tem que estudar, você tem que ter curso. Por exemplo, o secretário, os funcionários aqui ligados à minha pasta podem confirmar. Eu incentivo, mando, falo, sempre me cobra. Eu quero dar o curso. Então vai, vamos. Porque cada área, tesouraria, uma hora tem que ser feito assim, depois muda, vai mudando, a contabilidade também. Então é importante que todos os funcionários estejam atrás de fazer suas formações e tudo mais. O estudo é constante. Mesma coisa do secretário. Também construir o máximo possível. Por quê? Porque você tem que estar em constante estudo. O Fundo Especial do Petróleo é uma situação que esse tempo estava eu e a Tatinha, que agora eu coloquei ela para me ajudar nessa questão. Da gente estudar, pesquisar cada coisa, não ficar batendo. Minha interpretação é assim, essa interpretação, não sei o quê. A gente vai nessa discussão. Leva hora, queima neurônio, mas você tem que se despentear. O FUDEP, né? O FUDEP é uma mudança drástica. Mas não podia, a gente está certo. Despesa agora já mudou. Só isso? Bom, se não tiver mais perguntas nem nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especial aos vereadores, funcionários, doutor João, e até a próxima. Eu creio que em breve
todas são muito importantes, mas as que mais movimentam dinheiro e material humano é a administração e finanças, saúde e educação. Então eu creio que em breve as outras duas secretarias, tanto a educação quanto a saúde, enviam ofício solicitando a Câmara para fazer a audiência pública. Só uma coisa, por favor, de terminar. Em relação à questão do precatório que o senhor perguntou, os anteriores, realmente, eles não vinham sendo pagos desde 2017, porque, na ocasião, a pessoa com quem era tomava conta desse departamento não autorizava os pagamentos para fazer o pagamento por folha de pagamento. Ou seja, eu pago precatório ou eu pago funcionário. Então, ele não pagou precatório e pagou funcionário. Essa dívida veio até 2020 no valor de 419.456 mil, que passou para 2021. O não pagamento, sim, desses precatórios gera uma nota para o Tribunal de Justiça, onde eles colocam que você, o município não está cumprindo uma das determinações. Então a conta não bate? A conta não bate. Não, eu só tinha perguntado se tinha gerado. O Tribunal de Contas tinha falado 17, rejeitado as contas 17, 18 e 19. Então, tinha falado 17, 18, 19 e 20. Rejeitou? 17, 18, 19 e 20. Rejeitou. Mas 19 aprovou. Não, 19. Não, 17, 18, esses precatórios. Não sei, não pode falar. Eu não posso dizer que é por causa disso, mas que os precatórios não foram pagos. Isso indica uma rejeição pelo Tribunal de Contas. Eu entendi o que você falou, só queria saber se tinha gerado a mesma observação do Tribunal de Contas nas fotos anteriores. Porque assim, se não for gerada essa mesma observação, esses de 18, começou em 18, de 18 a 19, passar para 18 a 19, e 19 para 20 foi legal, é isso que eu estou falando. Na verdade, também houve um acordo nesse período feito entre a administração e a ocasião do tribunal para tentar negociar os precatórios. Isso tudo está documentado via processo judicial, né? E hoje, graças a Deus, os precatórios, como eu mesmo disse, estão em dia, e daqui para frente a gente está fazendo plano. Então, quer dizer, os outros anos foi legal, porque foi feito um acordo e foi transferido. Não. O acordo foi feito com base só em precatório de execução fiscal. A precatório de outras ações não. Obrigado. Tá? Então, assim, a conta 2017 e 2018 não foram pagas. Se essa pergunta não foi. Mas eu estou perguntando se foi por causa disso. Se essa foi uma das. Isso eu não posso dizer. Não sei dizer isso. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Mas em relação a não aprovar, pode ter sido um dos requisitos. Mesmo que a 19 foi aprovado. Mas foi aprovado, como ele falou, né? Teve que ter um advogado, justificar. Mas sempre tem. Senhor Gilson, eu posso me comprometer ao senhor, junto lá com a sala, a gente pesquisar isso, entendeu? Para poder, porque é fácil hoje em dia buscar na internet, sem problema algum, entendeu? Para poder esclarecer a dúvida do senhor. E só deixar registrado, meus senhores, eu gostaria de parabenizar o pessoal aqui, com o trabalho Cristiano, com o trabalho Carloan e Gabriel. Eu acho assim, a opinião do Cláudio, não é fácil tocar uma gestão, entendeu? E eu acho que o objetivo dessa reunião é estar aqui para poder deixar, senhor, eu peço educação, porque quando uma pessoa fala, a outra tem que escutar. Só um momento. E o objetivo da reunião é estar aqui para pedir apoio ao Legislativo, porque não é fácil tocar uma casa sozinho. Tem que ter uma equipe, tem que ter uma gestão. E eu acho justo os vereadores estão fazendo, estão questionando, né? Estão indo atrás, porque é importante. Então, só parabenizar os colegas pela belíssima apresentação e esclarecimento das dúvidas. Só. Obrigado.